impede de viver o propósito de Deus. Nós vimos aqui, e o próprio Jesus mostrou quantas desculpas as pessoas colocam como um impedimento para viver o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para as suas vidas. Nós falamos agora há pouco dessas pessoas que decidiram mergulhar para viver esse propósito, decidiram mergulhar para viver uma nova vida com Jesus. E quando a gente decide mergulhar para viver essa nova vida, a gente tem que deixar algumas coisas para trás, aquilo que nos impede de mergulhar e viver o propósito de Deus. Então nós falamos sobre isso nessa manhã, tantos fatores que nós colocamos como desculpas para a gente não viver o propósito de Deus. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre a distância que você se encontra do propósito de Deus. Qual é a distância que eu estou do propósito de Deus para a minha vida? Se existem muitas coisas que se colocam entre mim e o propósito de Deus, o que tem entre mim e o propósito que tem me impedido, tem me distanciado de viver aquilo que Deus tem para a minha vida, que é bom, que é agradável e que é perfeito? O que tem impedido de viver? E o próprio Jesus, através de uma parábola, a mais conhecida de todas as parábolas, ele fala que pode haver pelo menos 3 fases na sua vida, pode haver pelo menos 3 estágios, 3 situações, em que você nessa noite aqui pode se encontrar. E a gente vai ver, através dessa parábola, qual é o estágio que nós estamos, qual é a fase que nós estamos, e dependendo de que fase você estiver, vai mostrar para você nessa noite, a que distância você está do propósito de Deus para a sua vida. Você já sabe qual parábola que é, não? Abra aí em Lucas 15, vamos ver 3 de uma vez, olha que maravilha. Lucas 15, a partir do verso 1, você vai acompanhar esse capítulo que é muito especial na Bíblia, um capítulo que mostra, talvez como poucos, foco do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Lucas capítulo 15, vamos ler do verso 1 até o 24. Que distância estou do propósito de Deus para a minha vida? Amém? Acharam? Lucas 15, de 1 ao 24. Nós vamos ler aqui 3 parábolas, 2 pequenas e uma outra maior. E você vai, se você perceber, já vou dar um spoiler para você aqui. Quando você chegar na terceira parábola, vê se essa terceira parábola tem alguma coisa a ver com as 2 anteriores. Amém? Vamos lá, a primeira parábola. Antes de falar a parábola, diz o texto que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Todos eles, publicanos e pecadores, queriam ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo o seguinte: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Olha só. Qual de vocês, disse Jesus, possuindo 100 ovelhas e perdendo quantas? Uma ovelha, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la. E quando a encontra, colocando alegremente ela nos seus ombros, e vai para casa. E ao chegar na casa, reúne seus amigos e seus vizinhos, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Uma alegria imensa, porque você encontrou a ovelha perdida. Verso 7, Jesus disse: eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ele contou uma outra parábola. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa
e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende, irmãos. Olha que alegria. Verso 11 agora, vamos ver a princesa das parábolas. A parábola mais, que resume muito o Evangelho de Cristo, o propósito de Deus para a sua vida. Diz assim, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles, entre os 2 filhos, tanto o mais velho quanto o mais novo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, nessa região distante, longe do pai, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto metade? Tudo. Depois de ter gasto tudo, ele pegou tudo e gastou tudo. Houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Verso 21, e o filho então disse, o discurso do filho foi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus por isso. Começaram então a festejar o regresso do filho. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Como é bom, né, a gente encontrar, pode colocar a projeção, por favor? Como é bom a gente encontrar algo que foi perdido. Como é maravilhoso a gente encontrar algo, né? E geralmente quando a gente começa a gente acha quando a gente começa a procurar algo. E a procura demonstra o quê? Interesse. A procura demonstra um interesse. A procura demonstra um interesse. E a Bíblia diz para a gente que a vontade de Deus é que ninguém fique perdido. Ninguém fique perdido, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento e se arrependam e vivam o propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas, como nós falamos pela manhã, como vamos frisar também agora à noite, existem muitas coisas que se colocam entre nós e essa vida de propósito que Deus tem para nós. E nessa noite a gente vai ver então a que distância nós estamos desse propósito de Deus para a nossa vida.
Você viu que o texto começou aqui com duas parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Duas coisas valorosas, duas coisas que têm valor. Irmão, se não tem valor, não tem por que eu procurar. Se não tem valor, não tem por que eu perder meu tempo procurando. Não teria por que aquele pastor de ovelhas ir atrás daquela ovelhinha. Não teria por que aquela mulher varrer a casa, levantar o sofá, levantar os armários, né? Tirar tudo do chão para procurar o quê? Uma moeda perdida, que tinha um grande valor. Tinha um grande valor. A gente, né, se você achar uma moedinha no chão, tu não vai jogar fora. Né? Se você perder aí um valor considerável, você vai procurar. Então, algo de valor merece ser procurado, nos leva a procurar. E esse texto mostra uma grande procura, mostra para nós que o Pai, ele procura as pessoas, o Pai tem um grande interesse, o Pai tem um grande amor, o Pai tem um grande desejo de fazer os seus filhos viver o propósito de Deus para as suas vidas. E nessa noite a gente vai ver, vamos frisar na parábola do filho pródigo, que você vai ver que é uma junção ali da primeira e da segunda parábola. Tem muitas coisas inseridas na parábola do filho pródigo. E como nós falamos aqui, essa parábola do filho pródigo reflete 3 estágios na vida desse filho pródigo. 3 estágios na vida do mais novo. O primeiro estágio nós vamos ver aqui agora, pode colocar por favor. O primeiro estágio que nós vamos ver é ele vivendo longe do propósito. Aonde que ele estava? Como assim? Longe do propósito, mas estando na casa do Pai. Como é que pode um negócio desse, né? Como é que ele pode viver longe do propósito, dentro da casa do Pai? Nós vemos aqui que essa parábola começa, né, e mostra uma família, né, vivendo na sua casa, na sua propriedade, no lugar que Deus preparou. No entanto, a gente vai ver aqui que o propósito não era um lugar, ou no que esse lugar poderia oferecer a quem estava nele. Grava isso, o propósito não é um lugar, ou aquilo que você pode receber estando naquele lugar. O propósito que veremos nessa noite está em uma pessoa e no relacionamento de paternidade com ela. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão longe do propósito na casa do Pai. Pessoas que acham que o simples fato de estarem ou fazerem parte de uma igreja é que ela está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Lê do engano. Não quer dizer necessariamente que você está vivendo o propósito de Deus. Estar na casa é maravilhoso. O propósito de Deus, né, se encontra na pessoa que está dentro da casa, que é Jesus, na pessoa que está dentro da casa, que é o próprio Deus, mas requer de nós um relacionamento com Ele. E o filho aqui, a gente vê que ele estava na casa do pai, mas estava longe do propósito, porque ele não tinha o que com o pai? Relacionamento. Ele não tinha relacionamento. Repare que o texto começa para nós e diz que o filho, né, o homem tinha 2 filhos e o mais novo disse: pai, eu quero a minha parte na herança. Pai, eu quero a minha parte na herança. Irmão, você não precisa nem conhecer muito no contexto judaico. Se a gente for para o nosso contexto aqui, a gente já pode entender também que alguém só pedia uma herança para alguém que já havia o quê? Só tinha direito de você receber a sua herança se a pessoa que vai lhe conceder a herança morrer. Mas esse jovem, ele mostra que ele não tinha interesse nenhum com o pai. Ele não tinha interesse nenhum em ter um relacionamento com o pai. É como se ele dissesse para o pai: para mim não interessa não, pai, eu não estou preocupado com o Senhor, eu estou preocupado com aquilo que o Senhor tem para me dar, né? Como é que o Senhor vai viver, o que o Senhor... Não, eu não estou nem aí, eu só quero saber o que eu vou receber com isso daí, né? Então ele não tinha interesse nenhum. O filho mais velho também, você já conhece a outra parte da parábola, estava vivendo essa mesma coisa, longe do pai, dentro da casa do pai. Vivia
na casa do pai, mas vivia como escravo. Olha, eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e o Senhor não me dá um cabrito, diz o filho mais velho, para eu festejar com quem? Com quem? Com os amigos, porque ele não tinha relacionamento com seu pai. Não tinha relacionamento com o seu pai, ele só tinha relacionamento com o de fora. Então mostra para nós que existem muitas pessoas, Jesus quis mostrar que, assim como aquele povo judeu, existem também muitas pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas não têm um relacionamento com Deus, não buscam um relacionamento com o Pai, pessoas que vêm para a igreja só para receber uma bênção. Eu quero a minha bênção, né? Eu me lembro de uma música que fala assim: eu quero a minha bênção, dela eu não abro mão. Eu quero a minha bênção, né? Como é que é? Está doendo o coração. Eu quero a minha bênção. Quem sou eu para querer alguma coisa, irmão? Eu quero a minha bênção. Aí a outra restitui. Eu quero de volta o que é meu. Você quer o quê? Quem é você? Quem sou eu para querer alguma coisa, irmão? Pobre, miserável como nós, diante de Deus, quem somos nós? Eu quero, né? Não existe isso. Hoje, na casa dos meus pais, né? Falando, a Laurinha queria um negócio lá, né? Queria porque queria, né? E os avós com pena, não, dá aqui. Eu falei, não, ela precisa aprender a receber o não. Ela precisa aprender a receber o não. Ela precisa lidar com a oposição, com a negativa, ela precisa aprender a receber o não. Tem muitos que estão na casa de Deus e só igual aquela criancinha, eu quero. Eu quero porque quero, eu tenho o direito, que eu sou isso. Não somos nada, irmãos. Não somos nada, o evangelho não é centrado em nós, é no Pai, amém, queridos? É centrado em Deus. Nós não temos essa prerrogativa. A parábola nos mostra que não basta, queridos, estar no local do propósito, se não vivemos o propósito que o Pai estabeleceu para nós como filhos amados. Você está no local, mas não vive o propósito como filho, né? Você nunca vai viver, nunca vai ter uma vida satisfatória, uma vida em abundância. Assim como o filho mais novo, muitos estão perdidos no local do propósito, na casa do Pai. Isso gera insatisfação. A pessoa começa a pensar, será que o meu lugar é aqui mesmo? Será que eu não tenho que mudar de igreja? Será que eu não é para voltar para onde eu vim? Eu vim para cá, mas não estou recebendo nada. Será que eu estou no lugar certo? Começa a questionar. E o diabo começa a colocar coisas na cabeça dela, igual colocou na cabeça de Eva lá no jardim, né? Não, é isso mesmo que Deus falou? Não, pode comer. E ele começa a ser atraído por coisas externas, por coisas de fora, porque ele não consegue encontrar satisfação na casa do Pai, porque não tem relacionamento com o Pai. A única maneira, queridos, de a gente encontrar satisfação aqui dentro, não é porque o pastor prega bem, porque a equipe de louvor é maravilhosa, porque a mídia é isso, porque a recepção é gostosa. Não. Eu posso pregar mal, a equipe pode estar horrorosa aqui num dia, dá tudo errado. Mas se você tiver relacionamento com o Pai, você vai glorificar a Deus, amém, queridos? Não está em nós, não está neles, está no Pai, queridos. Esse é um segredo da vida cristã, esse é o segredo da nossa vida espiritual, é relacionamento com o Pai. Aí então o filho chega à brilhante conclusão de que tem que ir para outro lugar. Não vou ficar aqui, né? Então, ele acha que ele é o centro do propósito, e nós vimos aqui que o local não é o propósito, o centro do propósito está no Pai, e no relacionamento com Ele, mas por causa de uma decisão, ele quebra o relacionamento com o Pai, ele desonra o Pai, ele se rebela contra o Pai, ele acha que ele é o centro do propósito, então ele merece ser feliz em outro lugar, e o filho mais novo foi viver então a sua vida longe do Pai, consequentemente longe do propósito que o Pai tinha para ele. Irmãos, olha, é impressionante como a quebra de relacionamentos leva as pessoas a viverem suas vidas, cada uma do seu jeito,
cada uma do seu jeito, buscando os seus próprios interesses, sendo guiadas pelos seus desejos enganosos, achando que estão bem, mas estão totalmente perdidas. Totalmente perdidas. Essa semana, lá no trabalho, já compartilhei hoje pela manhã na nossa sala, nosso CTM, depois daquela mensagem de domingo sobre o propósito da família, lá no meu trabalho encontro um jovem, e eu pergunto, como é que você está? Tudo bem? Ele, tudo bem. E como é que está a sua família? Como é que está seu casamento? Ele, está indo. Ele está indo para onde? Vem cá, vamos conversar. E chamei ele para conversar. Um rapaz jovem, jogando fora o propósito de Deus, da família, tem um filho de 3 anos, se relacionando com outra mulher. E eu falei, olha, você vai jogar o que Deus te deu fora, para viver o que o diabo está te oferecendo. Você vai jogar o propósito que Deus te deu, por um prazer momentâneo. Irmãos, entenda, a pessoa que começa a adulterar, ela fica iludida, achando que aquele é o melhor caminho, achando que aquela mulher que era para ele casar, que aquele homem que era para ela casar, ele começa a ser iludido por Satanás, ele começa a ser atraído por tantas coisas, para que ele possa se afastar do projeto de Deus para a sua vida. E com esse jovem não foi diferente, ele se sentiu seduzido pelas coisas externas, uma vez que a gente não tem satisfação no Pai, relacionamento com Ele, a gente não encontra um parâmetro, algo para comparar, né, e trocar, qualquer coisa que vem você troca, porque você não tem algo bom, porque você decidiu centrar em você, satisfazer seus próprios desejos. E a Bíblia diz para a gente em Provérbios 16, 25, que há caminhos que parecem certos, mas no final são caminhos de morte. O adultério é um caminho de morte, você viu aqui semana passada. A rebelião é caminho de morte. A rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria, que tem um fim de morte. Esse jovem, então, estava fadado, estava indo num caminho de morte. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8 e 9, mostra que Adão e Eva, depois de pecarem, seduzidos pela serpente, vão para um caminho longe de Deus, e Deus aparece ali e fala, Adão, onde você está? Você não está no lugar onde a gente planejou, você não está no local que o meu propósito tem para você. Aonde você está? Você está longe, Adão, do propósito que eu tenho para você. E muitos têm vivido longe do propósito, por serem seduzidos pelas coisas externas. Querido, encontre satisfação no Pai, encontre satisfação na casa do Pai, encontre satisfação naquilo que o Pai tem para você, mas viva, acima de tudo, um relacionamento com Ele. Amém, queridos? Lá em Isaías 53, verso 6, a Bíblia diz para nós que tal como ovelhas nós nos desgarramos, cada um indo para uma direção. Por isso Jesus Cristo teve que vir ao mundo, para trazer a gente de volta, para viver o propósito de Deus. Então essa primeira fase do filho pródigo, representa que ele estava longe do propósito, mesmo estando na casa do Pai. Agora vamos para a segunda fase do filho pródigo. Você viu que ele decidiu fazer o quê? Sair da casa do Pai. Ele achava que o propósito dele estava lá fora. Ele achava que o propósito dele estava nas coisas que ele ia encontrar lá. Ele achava que o propósito estava nas coisas que ele ia comprar, que ele ia gastar, que ele ia usufruir. Ele achava que o propósito estava, agora estou com dinheiro. Assim como muitas pessoas hoje trabalham pelo dinheiro, para ter mais dinheiro, e quando tem o dinheiro, vem que o propósito não estava no dinheiro. Não está no dinheiro. Mas ele decidiu encarar essa aventura. Diz para a gente aí no verso 13 até o verso 19, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, o que ele fez na região distante, longe da casa do pai? Desperdiçou, jogou tudo fora. Jogou tudo que o pai lhe deu fora. Desperdiçou de forma irresponsável. O filho mais novo demonstrou que o seu interesse com o pai estava baseado apenas naquilo que o pai poderia lhe dar. Como já possuía sua parte na herança, achou que já tinha o mais valioso,
e importante bem que o pai poderia lhe dar. Com isso, decide então curtir a sua vida longe, bem longe do pai. Eu pergunto para você nessa noite, o que o pai te deu de mais valioso até hoje? O que o seu relacionamento com Deus te deu de mais valioso até hoje? Esse filho, por não ter relacionamento com Deus, ele achava que aquilo que o pai poderia lhe dar era o mais valioso. Mas o mais valioso que o pai pode nos dar é um relacionamento com Ele. É o maior presente que a gente pode ter. As outras coisas, queridos, são coisas que o pai vai nos dar por conta desse relacionamento, e não simplesmente por estar na casa do pai. Lá em 1 Coríntios 2, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo deixa claro para nós, 1 Coríntios 2, verso 9 e 10, diz assim, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? O filho amava o pai? E aí? Sim ou não, gente? Ele demonstrava esse amor pelo pai? Ele não queria o pai o quê? Morto, longe? Ele não queria, não demonstrou que o pai estava morto para ele? Não queria o pai longe? Agora eu vou viver a minha vida sem meu pai se metendo na minha vida. Ele demonstrava amor pelo pai, gente? Não. Por isso, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ouvir, ele não conseguia imaginar aquilo que o pai tinha para ele. Você quer ver, ouvir, imaginar o que o pai tem para você, querido? Você deve amar o pai, e não aquilo que o pai pode te dar. Amém, queridos? Esse é um grande segredo da vida com Deus. Ame Jesus, e não aquilo que Ele tem a te oferecer. O que Ele tem a te oferecer, vai ser uma consequência do seu amor por Ele. Amém, queridos? É uma consequência do nosso relacionamento com Ele. Queridos, quem não conhece o Pai de verdade, se contentará com as migalhas que caem do banquete que Ele preparou para os seus filhos. Quem não conhece o Pai de verdade, se contentará com as migalhas que caem do banquete que Ele preparou para os seus filhos. Ele foi para bem longe do Pai, achando que agora viveria uma vida de verdade, mas a conta sempre chega. Sabe, hoje, conversando com uma família, eu perguntei para essa família hoje, olha, você acha que você está longe do pai ou está perto do pai? Você ama o pai? Ama, a gente ama, mas você está em que distância do pai? Eu vou de vez em quando, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. Enfim, chegaram à conclusão de que estavam muito longe de Deus. Estavam muito longe. Eu falei, olha, não são as palavras que mostram a que distância nós estamos, mas é a nossa atitude que vai mostrar. A que distância você está de Deus? A que distância você está da casa do Pai? Por que é importante eu saber isso? Porque essa distância vai dizer se você vai viver o propósito que Ele tem para a sua vida, ou se você vai viver o seu propósito. Sem direção. Ele estava sem direção. Ele foi para bem longe do Pai, e ele viveu uma vida sem direção. Diz o texto para nós aqui, que ele gastou tudo o que ele tinha, ele desperdiçou os seus bens, não tinha o Pai para orientar, não tinha uma orientação de Deus na sua vida, ele começou a viver a sua vida do seu jeito, ele não ouvia a voz de Deus, ele estava distante, ele só ouvia a voz do seu próprio coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é tremendamente enganoso. Sem a direção do pai, o filho mais novo desperdiçou tudo o que tinha. Sem o alimento do pai, na casa do pai, o filho mais novo passou a ter fome e necessidades na sua vida. Sem o alimento que ele recebia ali na casa do pai, que o pai dava a ele, que o pai gerava a ele, agora ele se encontra passando fome, gente, passando necessidade, longe
do Pai e do propósito que ele tinha para a sua vida. Sem honra, ele não era honrado, longe da honra do Pai, ele foi humilhado, desonrado junto aos porcos. Diz aqui o texto, gente, olha o que o texto diz no verso 16, verso 15 diz que foi direcionado para cuidar de porcos, e ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vou dizer para você, nem o porco dava para ele. Ninguém. Fico imaginando ele lá tentando pegar do porco, o porco, né? Dando aquela, sai para lá, isso aqui é meu. O cara chegou num nível extremo, irmão. O cara chegou nem o porco compartilhava com ele, gente. Você sabe que para o judeu cuidar de porco era algo mais humilhante, ele nem sequer lidava com os porcos, nem sequer lidava, era um animal imundo para o judeu. Agora você imagina trabalhar com os porcos. Se você acha que trabalhar com os porcos já era o fundo do poço, agora você imagina comer com os porcos. Olha o que uma vida longe do Pai leva alguém. Irmãos, olha que nível esse homem chegou. A conta chega, a conta chega. O resultado de uma vida longe de Deus, se você decide, eu não quero viver o propósito que o Pai tem para mim, ok, querido, você vai viver um outro, mas que vai te levar para o fundo do poço, que vai te levar para longe do Pai, que vai te levar para distante daquilo que Ele preparou para você. Esse filho estava longe do propósito, fora da casa do Pai. É a segunda fase que ele viveu, é a segunda etapa que ele viveu, porque ele escolheu isso. O que precisaria acontecer para que esse filho entendesse que ali não era o seu lugar, que o propósito para a sua vida definitivamente não estava junto com os porcos, não estava lá. Querido, o que mais precisa acontecer? Que o propósito da sua vida não estava ali. E você pergunta, o que precisa acontecer na sua vida para que você entenda onde está o seu propósito? O que mais Deus precisa fazer? Que pessoas mais Deus precisa usar para falar com você? O que mais Deus precisa revelar para você? Que acontecimentos precisam literalmente acontecer diante dos seus olhos para mostrar para você que você está longe do propósito de Deus? Está longe do propósito de Deus. Já vimos aqui que ele estava longe do propósito dentro de casa do Pai, agora está longe fora da casa do Pai. Queridos, porque o propósito não é um lugar, é uma pessoa, amém, queridos? É uma pessoa. O que Deus mais precisa fazer para você entender onde está o seu propósito? O filho mais novo entendeu que estava muito longe do propósito da sua vida, e por isso, diz o texto, ele caiu em si e decidiu. Queridos, a nossa vida, ela é feita de decisões. Quer saber como é que está a sua vida? Olha para as suas decisões. Olha para as suas decisões. Com quem você casou? Que faculdade você fez? Aonde você trabalha? Não é verdade? Como está a sua vida com Deus? Também é fruto das suas decisões. E diante dessas circunstâncias, da decisão que ele tomou para viver longe do Pai, nesse momento ele cai em si e toma uma outra decisão. Uma outra decisão. Diz o texto que ele decidiu voltar para a casa do Pai. Mas ele já não esteve lá antes por um bom tempo? Ora, ele agora decide voltar, mas presta bem atenção, quando ele estava na casa do Pai, ele estava satisfeito, sim ou não? Por que voltar? Por que vai voltar para um lugar que você estava insatisfeito? E aí? Ele não tinha encontrado o propósito lá, foi para longe, encontrou propósito? Não. Aí agora vou voltar de novo.
Por que ele queria voltar? Porque ele queria sobreviver. Sobreviver. Sobreviver com migalhas. Sobreviver como um empregado. Sobreviver como, olha, eu só quero sair daqui. Sabe? Muitas pessoas agem assim. Olha, eu só quero sair daqui dessa situação. Qualquer lugar que fora disso aqui, para mim está bom. Eu só não quero ficar aqui mais. Eu só não quero ficar comendo junto com o porco. Eu quero ir para lá. E ele se lembrou, na casa do meu pai, há pão com fartura. Os empregados do meu pai comem muito melhor do que eu. Ele caiu em si, né? Ele não saiu de lá porque ele saiu da casa do seu pai porque ele queria curtir a vida. Ele não havia encontrado o propósito lá porque ele estava preocupado com a herança. Por que voltar para a casa do pai então? Nesse momento, ele não havia entendido onde estava o seu propósito ainda. Presta bem atenção. Tem gente que talvez você já tenha ouvido pastores pregar, não, ali ele se converteu. Quando ele caiu em si, ele se converteu. Negativo. Quantas pessoas caem em si e não se convertem? Quantos? Quer um nome? Judas. Você conhece Judas? Não vou nem perguntar se você conhece alguém chamado Judas, a não ser o da Bíblia, porque eu acho que não conhece, né? Ninguém coloca o nome desse num filho, né? Não é verdade, gente? Ninguém coloca, né? Ninguém coloca o nome de Judas no filho. Mas enfim, Judas não caiu em si? Sim ou não? Sim. Trair sangue inocente. Não era para eu ter traído Jesus. Pegou as moedinhas de prata dele, quis devolver. Mas ele fez o que depois? Morreu, né? Morreu, tirou a própria vida. Tirou a própria vida, mesmo tendo caído em si. Você acha que o filho pródigo, quando caiu em si, se converteu? Negativo. Ele queria o quê? Encher a barriga. Ele queria um lugar para ficar e botar o burro na sombra. Ficar tranquilo. Irmãos, tem muita gente que vem para a casa do Senhor exatamente assim: eu quero botar meu burro na sombra, eu não quero compromisso não. Eu não quero compromisso não, eu estou vindo aqui porque eu sei que aqui é bom, eu sei que tem uma boa palavra, eu sei que tem uma boa isso, uma boa aquilo, outro. Não, eu estou aqui, não, líder não, quero ser líder não. Não, falar de Jesus para alguém, casa de paz, negativo. Não, eu estou aqui para descansar. Não, eu estou aqui para me esquecer das coisas lá de fora. Não quero não. CTM, fazer curso, não quero não. Burro na sombra. Acomodados, nunca vão viver o propósito de Deus para as suas vidas, mesmo estando na casa do Pai. Porque não é o local que é o propósito, é a pessoa, é o relacionamento com Ele. E se você se relaciona com o Pai, você vai obedecer à voz do Pai, você vai querer cumprir e viver o propósito que Ele tem para a sua vida, amém, queridos? Uma vez uma pessoa veio aqui para a nossa igreja, eu falei: está visitando aí? E aí, como é que você está? Não, pastor, estou só visitando. Mas, não quero compromisso não. Eu falei: está no lugar errado, filho. Você está no lugar errado. Como é que você vem para a igreja e não quer compromisso? Você está no lugar errado. Se não quiser compromisso, você tem que ir para outro lugar. A igreja de Cristo é noiva, como a minha esposa, linda, maravilhosa, falou aqui, né? É noiva. É noiva. Você tem que fazer o quê? Uma aliança com o noivo que é Jesus, porque ele vai vir buscar quem? A sua noiva, a noiva de Cristo, que é a sua igreja. A igreja não é um local, são as pessoas que estão nesse local, que estão o quê? Salvas em Cristo Jesus e que têm uma aliança, um compromisso com Ele, que esperam ansiosamente a chegada do noivo, que tem lá as suas lamparinas cheias de azeite, esperando, porque a qualquer momento o noivo bate na porta, está chegando, eu vou com Ele, eu vou entrar nessa festa maravilhosa, não vou ficar de fora, não vou ficar de fora, irmão. Tem uma festa esperando a gente lá no céu. E a parábola que eu acabei de falar aqui, né? Quando o noivo chega lá, só aquelas que estavam com as suas lamparinas com azeite, né? Ou seja, preparadas para a chegada do noivo, é que entraram para a festa.
aquelas que têm comprometimento com o noivo, não aquelas que estão lá, esperando o noivo, mas não estão preparadas, não querem compromisso com o noivo, não têm compromisso nenhum com a chegada dele, porque não querem viver o seu propósito. Esse homem estava nesse nível, até que ele chega na casa do pai e vê que o pai desejava dar a ele, não uma vaga de empregado, mas o pai queria dar para ele o propósito que ele jogou fora. E essa terceira fase desse filho, ele começou a viver, pode botar por favor, viver o propósito agora com o pai. Glória a Deus. Ele viveu longe do propósito na casa do pai, ele viveu longe do propósito fora da casa do pai. Agora ele decide ir para a casa do pai, e na casa do pai ele encontra o propósito, que é o próprio pai, o próprio pai. Ele preparou um discurso bonito, do verso 20 em diante, diz que chegou, levantou-se, foi para a casa do pai, estando seu pai ainda longe, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. O discurso estava pronto, irmão, na ponta da língua, mas o coração ainda estava longe do propósito. Ele esperava uma recepção dura do pai, diferente do pai. No entanto, quando ele chega próximo à casa do pai, ele percebe uma recepção diferente. O pai, ele esperava qualquer coisa, irmão, menos que o pai fosse correndo em sua direção, abraçando, agarrando ele, e ainda por cima lasca-lhe um beijo no filho. Olha que recepção. Ele toma um choque, ele fica, meu Deus, o que é isso? Eu não esperava isso. Eu vim aqui para ser um trabalhador, eu vim aqui para sobreviver, de repente o pai vem na minha direção, me abraça, me beija. O que vem na mente dele? Como eu não percebi esse amor tão grande do pai por mim? Como é que eu não percebi esse amor? Fiquei tanto tempo na casa do pai, mas como é que eu não percebi esse amor tão grande? Onde foi que eu estava com a cabeça quando eu fui embora da casa desse pai amoroso? Porque o pai não mudou. O pai sempre teve esse amor pelo seu filho. O que precisava mudar era a atitude do filho para receber o amor do pai. E naquele momento, ele recebe esse amor. Seu encontro com o pai fez até o seu discurso mudar. Quando é que houve a conversão desse jovem, desse filho mais novo? Quando ele recebe o amor do pai. Ele recebeu algo que ele não esperava. Ele recebeu muito mais do que ele esperava, e a prova disso é que o seu discurso mudou. Ele falou: pai, pequei contra o céu, e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele reconheceu, mas ele não terminou a frase. Ele não falou: faze-me como um dos seus trabalhadores. Ele reconheceu que não era digno, e o seu pai fez o que com ele? Honrou ele, falou assim: tragam depressa um anel para colocar no seu dedo, um anel de autoridade, um anel com o brasão da nossa família, um anel para mostrar que ele é filho e tem autoridade de filho. Eu, como pai, dei essa autoridade para ele. Olha, traga os sandálias para colocar nos seus pés, para que ele entenda que ele não é um empregado, não é um escravo, ele é filho, porque só os filhos andavam calçados, os escravos andavam descalços. Tragam também uma roupa nova para ele. Tira essa roupa que está fedendo a porco, tira essa roupa suja aqui de comida de porco, de lavagem, cheirando mal, essa roupa horrorosa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. O pai estava falando para ele assim: olha, esse aqui é o seu recomeço, essa é a sua nova chance, essa é a sua nova oportunidade para você viver o propósito que eu sempre tive para você, filho. Eu nunca tive um propósito de você ser escravo, eu nunca tive um propósito que você fosse um dos meus empregados. O meu propósito foi sempre que você fosse meu filho, e entendesse o quanto eu te amo, entendesse o quanto eu preparei para você, o melhor para você. Aquilo que você levou da herança não se compara com aquilo que eu tenho para te oferecer, não se compara com o meu amor, não se compara com você se relacionar comigo, filho. Não se compara. Aquele jovem entende, porque
o amor do Pai. O Pai mostrou que o seu propósito estava diante dele, demonstrando o seu amor pelo seu filho. E eu pergunto, o que mais o Pai precisa fazer para demonstrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem um propósito vivo para você? Queridos, entenda, o propósito não está no lugar, o propósito está numa pessoa. E a única maneira que a Bíblia fala de nós vivermos o propósito de Deus para a nossa vida é por meio de Jesus, é por meio dele, é através dele que nós somos conduzidos de volta ao Pai, é através dele que nós somos conduzidos a viver esse propósito, a viver. E o Pai, o texto termina dizendo o seguinte: o Pai falou assim: olha, tragam um novilho gordo, matem o novilho gordo, vamos fazer um churrascão aqui hoje, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Há uma festa linda esperando para o seu regresso, há uma festa linda esperando você viver o propósito de Deus. Nós vemos na primeira parábola que lemos da ovelha perdida, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Na segunda diz que os anjos festejam o seu encontro, festejam quando você é encontrado. E aqui mostra que o Pai faz uma grande festa e tem um grande banquete preparado para você. O nome disso é propósito de Deus para a sua vida. Propósito de Deus para a sua vida. E eu te pergunto mais uma vez nessa noite: a que distância você está do propósito de Deus? Você pode se colocar de pé nesse momento? Queria orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos. Já estamos quase encerrando o culto dessa noite, mas a pergunta continua valendo: a que distância você está do propósito de Deus para a sua vida? A que distância você está? E eu te pergunto, como está o seu relacionamento com o Pai? Responda agora nesse momento. Responda agora para você. Como está o seu relacionamento com o Pai? Como está o seu relacionamento com Deus? Se você fosse dar uma nota de 1 a 10, que nota você daria para o seu relacionamento com o Pai? Nesse exato momento, diante dessa resposta, você já consegue mensurar a que distância você está do propósito de Deus. Qual é a distância que você está? O filho mais novo viveu 3 fases na sua vida. Primeira fase, longe do Pai, mesmo estando na casa do Pai. Essa é a fase que você está? Você está longe do propósito do Pai, mesmo estando dentro da igreja? A segunda fase, ele estava longe do Pai, fora da casa do Pai. Essa é a fase que você está? Você está longe do propósito de Deus e longe da casa de Deus, longe da igreja? E a última fase, ele viveu o propósito na casa do Pai, mas agora com o Pai. É essa fase que você está vivendo? Você está no centro da vontade de Deus? Você está fazendo plenamente aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou você está fugindo? Ou você está longe do Pai? Deus está te chamando para você viver essa fase, essa última fase que o filho viveu. Viver o propósito de Deus na casa do Pai, junto com o Pai. Em que fase você está? Qual a sua decisão diante dessa constatação na sua vida? Acha que está bom assim e que o final será bom? Se você continuar nessa fase que você está hoje, você acha que o final vai ser bom ou vai ser ruim? Ou você quer mudar a história da sua vida e viver o propósito de Deus aqui na casa do Pai? Você quer viver esse propósito de Deus para a sua vida? Você quer viver o convite do Pai? É que você viva o propósito de Deus aqui na casa do Pai, mas tendo um relacionamento com o Pai. Aí você vai encontrar o propósito dele para a sua vida. Você quer fazer isso nessa noite?
Você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, e a partir de hoje viver o propósito de Deus na casa do Pai? Você quer fazer isso nessa noite? Levanta a sua mão assim bem alto, quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite que deseja tomar essa decisão, entregando a sua vida para Jesus? Pode acender as luzes, por favor, e viver esse propósito na casa do Pai. Deus quer levar você para um lugar, mas não é o lugar, é o relacionamento com Ele que vai fazer a sua vida mudar. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Tenho tanta fome de Ti, tenho tanta sede da Tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Oh Pai, minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de Ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de Ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por Ti palpita, sou atraído pelo Teu olhar. Meu coração por Ti palpita, sou atraído pelo Teu olhar. Meu coração por Ti palpita, sou atraído pelo Teu olhar. Meu coração por Ti palpita, sou atraído pelo Teu olhar. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Você também quer estar na casa do Pai? Tem esse encontro com o Pai nessa noite. Irmãos, eu quero desafiar a igreja nessa noite. Quero desafiar você. Eu tenho vivido isso toda semana. Toda semana Deus coloca uma pessoa de acordo com a mensagem que a gente tem pregado no domingo. Você acredita que Deus vai colocar essa semana para você um filho pródigo? Para você levar a ter um relacionamento com o Pai essa semana? Você acredita que Deus pode fazer isso? Sim ou não? Irmão, é impressionante. Deus tem feito isso toda semana comigo. Toda semana. E Deus está chamando a gente. Deus quer levantar pessoas que já vivem um propósito de Deus, a trazer pessoas para viverem esse propósito com o Senhor. Filhos perdidos, ovelhas perdidas, dracmas perdidas, que precisam ser encontradas. Você está aqui nessa noite, está disposto a ser esse instrumento de Deus
à procura de quem está perdido nessa semana, levanta sua mão assim bem alto, em nome de Jesus, diga: Senhor, eu estou aqui, eu me coloco à disposição para ir em busca desses filhos pródigos, dessas ovelhas perdidas, dessas dracmas perdidas, dessas pessoas de grande valor que o Senhor morreu na cruz. Eu me coloco à disposição para ir ao encontro delas, e quando eu encontrar, eu vou conduzi-las até o Senhor Jesus, para que elas possam viver o propósito do Senhor Jesus nas suas vidas. Eu creio, isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Isso vai acontecer. Quando isso acontecer, não perca a oportunidade, não perca a chance. Existem muitas pessoas longe do propósito de Deus, e o tempo, querido, está se esgotando. Se você está aqui nessa noite e precisa tomar essa decisão e voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai, o Pai está lhe concedendo essa noite. Preencha a fichinha que você recebeu aí, coloca qual a sua decisão, escreva, entrega para a gente no final do culto. Nós queremos orar por você e levar você a viver o propósito que Deus sempre teve para a sua vida, porque o propósito de Deus para a sua vida ainda está de pé. Amém, queridos? Deus, nós te louvamos nessa noite, celebramos o teu nome. Obrigado por essa palavra que nos mostrou, Deus, que muitas pessoas não têm vivido o propósito de Deus, mesmo estando na casa do Pai. Pessoas que não têm vivido longe da casa do Pai, e que só há um jeito de viver o propósito de Deus, é estando na casa do Pai, mas tendo um relacionamento com Deus. E que isso aconteça, Senhor, com cada vida que está aqui nessa noite, que ninguém saia daqui como um filho perdido, mas como alguém que foi encontrado pelo Senhor Jesus, e a partir de então tenha um relacionamento com o Pai, vivendo o seu propósito para a glória do Senhor. Nós te louvamos, te pedimos, Senhor, nos dê uma semana abençoadora, que essa semana nós possamos encontrar muitos pródigos, muitos perdidos, e trazê-los a um relacionamento com o Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe a sua vida. Pode se assentar. Você pode entregar depois essa fichinha para alguém da recepção, e que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Quinta-feira estaremos aqui no Quinta Mais, nos preparando, nos capacitando ainda mais por Casa de Paz, para aquilo que Deus tem para nós, para o propósito dele para a nossa vida. Amém? Uma boa semana. Aproveita a cantina abençoada que temos dos adolescentes também nessa noite. Deus abençoe, em nome de Jesus.